Você já se viu no meio de uma conversa, um debate ou até mesmo uma discussão acalorada e sentiu um desejo avassalador de dizer algo tão incrivelmente preciso, tão perfeitamente calibrado, que simplesmente faria a outra pessoa cair em um estado de completo silêncio? Não um silêncio nascido da intimidação ou de discussões acaloradas, não uma quietude conquistada por meio de insultos ou ataques pessoais, mas um silêncio conquistado puramente pela força inegável da inteligência, da clareza e da compostura inabalável. Imagine por um momento como seria esse cenário. Você está ali, no calor de uma conversa difícil, e com apenas uma frase perfeitamente proferida, você consegue fazer a outra pessoa baixar o tom de voz quase imediatamente, olhar para você com um olhar completamente diferente e descobrir que ela não tem absolutamente nada mais a dizer em resposta. Esse é o poder da maestria retórica e emocional. E é exatamente isso que vamos explorar juntos hoje. Neste vídeo, vou revelar 5 respostas verbais específicas e incrivelmente poderosas que, quando você aprender a usá-las corretamente e com a intenção correta, terão o efeito de silenciar praticamente qualquer pessoa que tente se envolver com você de forma desrespeitosa ou manipuladora. Não importa com quem você esteja falando. Seja um chefe autoritário, um familiar particularmente difícil, um colega teimoso ou simplesmente alguém determinado a impor sua vontade sobre você sem levar em conta sua perspectiva, essas respostas são projetadas não apenas para proteger seu espaço mental e emocional, mas também para colocá-lo estrategicamente em uma posição de poder inegável. Tudo isso sem que você precise perder sua preciosa calma ou sacrificar sua dignidade. E preciso que você preste muita atenção aos detalhes que vou compartilhar, porque o número 3 desta lista, se usado no momento e no tom corretos, possui a capacidade única de desarmar completamente até mesmo o manipulador mais habilidoso e experiente que você já conheceu. Por favor, fique comigo até o final deste vídeo, porque você com certeza vai querer praticar cada uma dessas respostas até que se tornem naturais. E posso garantir que, quando finalmente aplicá-las em uma situação real, você notará aquele silêncio poderoso e revelador se apoderar da conversa quase imediatamente. Sejamos completamente honestos. Cada um de nós, em algum momento da vida, já sentiu aquela profunda e angustiante sensação de frustração que surge quando você tenta comunicar algo lógico, válido e totalmente necessário, mas a pessoa do outro lado da conversa simplesmente não está ouvindo. E para piorar ainda mais a situação, muitas vezes parece que ela está, de alguma forma, vencendo a discussão. Não porque seus argumentos sejam mais corretos ou mais virtuosos, mas apenas porque escolheu gritar um pouco mais alto, interromper você um pouco mais rápido ou atacar seu caráter com um pouco mais de agressividade do que você está preparado para rebater. Em nossa cultura moderna, somos frequentemente ensinados, explícita ou implicitamente, que a força está de alguma forma associada ao volume, que a convicção é demonstrada por meio da imposição e que o respeito é algo que deve ser conquistado por meio do medo. Mas aqui está a distinção crucial que devemos fazer. Isso não é respeito genuíno, é apenas dominação momentânea. E o poder verdadeiro e duradouro não consiste em impor sua vontade a outra pessoa pela força. Trata-se de se expressar com uma clareza tão profunda e um controle emocional tão inquebrável que a outra pessoa realmente não tenha outra escolha a não ser parar, ouvir e realmente ouvir o que você está dizendo. A primeira resposta poderosa que quero compartilhar com você é esta: não preciso levantar a voz para estar certo. Inevitavelmente, haverá momentos em que outra pessoa levantará a voz, agindo sob a crença equivocada de que isso lhe confere mais autoridade ou credibilidade na conversa. Ela grita, interrompe,
tenta se impor física e verbalmente e espera que você responda da mesma forma, que entre no seu campo de batalha caótico. Mas se você optar por cair nesse mesmo jogo, já perdeu antes mesmo de começar. Essa frase em particular é uma maneira incrivelmente elegante e eficaz de se afastar completamente do barulho e do caos, sem nunca ter que sair fisicamente da conversa em si. Imagine o cenário. Você está em uma reunião de negócios tensa, tendo uma discussão acalorada em casa com um ente querido, ou até mesmo conversando na rua com um estranho. A outra pessoa eleva o tom significativamente, esforçando-se ao máximo para dominar toda a atmosfera da conversa. E você, em vez de responder com o mesmo tipo de fogo emocional, mantém um controle impecável, respira fundo e diz, com serena confiança, não preciso levantar a voz para estar certo. Esta é uma frase que não apenas interrompe o ataque agressivo, mas também envia uma mensagem cristalina. Você não está disposto a jogar no campo do confronto emocional bruto. Você está operando no campo totalmente diferente do domínio mental e intelectual. Naquele exato instante, a pessoa que está ouvindo você perceberá, talvez pela primeira vez, que algo fundamental mudou na dinâmica da interação. Você não está mais apenas discutindo, você está liderando. Os antigos estoicos nos ensinaram que o autocontrole não é uma forma de repressão ou fraqueza. É, na verdade, a expressão máxima da verdadeira força. O filósofo Epicteto disse isso lindamente. Aquele que não consegue controlar a própria língua, inevitavelmente se tornará escravo de suas emoções. E é exatamente isso que você está demonstrando com esta resposta poderosa. Você está mostrando que não precisa gritar porque sua lógica e sua posição são suficientes. Você não precisa se impor fisicamente porque sua confiança silenciosa já faz esse trabalho por você. Essa frase não apenas silencia quem está gritando, mas também abre os olhos de todos que possam estar testemunhando a conversa. Porque quando você escolhe falar com profunda serenidade diante de uma tempestade emocional, todos os presentes perceberão e entenderão, em um nível instintivo, exatamente quem detém o verdadeiro poder na sala. A segunda resposta poderosa é esta: a maneira como você fala diz mais sobre você do que sobre mim. Quando alguém decide atacá-lo com sarcasmo, zombaria ou desprezo declarado, a coisa mais natural e tentadora do mundo é responder na mesma moeda, fazer com que a pessoa experimente o próprio veneno. Mas é justamente aí que tantas pessoas perdem o equilíbrio e sacrificam sua superioridade. Essa frase brilhante funciona como um espelho limpo e sem distorções. Não responde com violência ou agressão. Não se defende com desespero ou medo. Ela reflete de forma simples e elegante exatamente o que a outra pessoa está mostrando ao mundo. A maneira como você fala diz mais sobre você do que sobre mim. Ao simplesmente dizer essas palavras, você efetivamente desativa o veneno inerente às palavras deles, porque você não os está insultando de volta, não está buscando a aprovação deles e certamente não está aceitando o jogo tóxico que eles estão tentando jogar. E imagine que você está no meio de uma conversa e alguém faz um comentário deliberadamente ofensivo ou humilhante. Você poderia facilmente retaliar, poderia se rebaixar ao nível deles, mas em vez disso, escolhe encará-los com total calma e profere essa frase. E então algo verdadeiramente inesperado acontece. Eles se ouvem refletidos em suas palavras e, ao fazer isso, são forçados a sentir todo o peso do próprio desrespeito. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, escreveu em suas meditações privadas: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a injúria. E esta frase é a tradução perfeita e moderna desse princípio estoico atemporal. Você não apenas mantém sua paz interior, mas também força a outra pessoa, ainda que brevemente, a confrontar sua própria falta de respeito e decoro.
Além disso, há uma lição incrivelmente poderosa embutida nessa resposta. Quando você conscientemente escolhe não reagir da maneira que eles esperam, você efetivamente muda todo o roteiro da interação. E quando você muda o roteiro, você muda irrevogavelmente a dinâmica do poder. Esta frase é para aqueles que tomaram a decisão consciente de não se rebaixar, não abrir mão de sua dignidade e não deixar que a má atitude dos outros defina quem eles são. Os estoicos compreenderam essa dinâmica psicológica há mais de 2000 anos. Epicteto, que nasceu escravo e, no entanto, acabou ensinando sabedoria aos cidadãos mais poderosos de Roma, disse: "Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que realmente importa." Esse ensinamento carrega uma profundidade incrível, porque o que, em última análise, define seu caráter e o respeito que os outros estão dispostos a lhe oferecer, não é determinado pelo que você vivencia na vida, mas por como você escolhe responder a essas experiências. No contexto específico de uma discussão, isso significa uma coisa muito clara. Você não precisa gritar para vencer. Você precisa responder com precisão, inteligência e autocontrole inabalável. O próprio Marco Aurélio governou todo o Império Romano, uma das sociedades mais complexas e desafiadoras da história, sem jamais perder a compostura. E ele não fez isso por fraqueza. Fez isso porque sabia, em um nível fundamental, que quem se controla, em última análise, controla a situação. Sua serenidade era sua maior arma, seu autocontrole, sua fonte suprema de poder. No mundo de hoje, estamos constantemente cercados por uma cultura que recompensa reações rápidas, muitas vezes irrefletidas, opiniões impulsivas e respostas ofensivas. Mas o indivíduo que aprende a responder com verdadeira inteligência e calma comedida torna-se uma anomalia, alguém memorável e autoritário. E esse é o tipo de pessoa que os outros naturalmente ouvem, mesmo quando discordam fundamentalmente. Sêneca, outro gigante do pensamento estoico, disse: "Falar com raiva é como atirar uma flecha sem mirar." Uma única frase impensada pode facilmente destruir um relacionamento, fechar uma porta de oportunidade ou fazer você perder o respeito que tanto lutou para conquistar. Portanto, o que você está prestes a aprender não são meras frases destinadas a humilhar ou menosprezar a outra pessoa. São ferramentas estratégicas para defender sua dignidade com elegância, estabelecer limites firmes, sem violência, e fazer até mesmo seus críticos mais severos se calarem em reflexão. Porque quando você aprende a falar com clareza, com calma e com genuína confiança, você não está mais apenas discutindo, você está liderando. A terceira resposta poderosa é esta: vamos conversar quando pudermos fazê-lo respeitosamente. É vital reconhecer que algumas conversas não são conversas de zen-zendi, são ataques disfarçados de diálogo. A outra pessoa interrompe você constantemente, levanta a voz desnecessariamente, impõe a sua suposta verdade como absoluta e espera que você acompanhe o seu ritmo caótico. Mas você não tem a menor obrigação de participar de um jogo sujo, sem regras e sem respeito. Esta frase não é um recuo ou um sinal de fraqueza. É uma declaração dos seus princípios fundamentais. Vamos conversar quando pudermos fazê-lo respeitosamente. É direto, maduro e incrivelmente firme. Você não está fugindo do conflito. Você está elevando o padrão de como o conflito deve ser conduzido. Imagine que você está tentando discutir com alguém que simplesmente não deixa você terminar um único pensamento. Essa pessoa o interrompe repetidamente. O tom dela é consistentemente agressivo e desdenhoso. Em vez de aumentar ainda mais a tensão, acompanhando a energia dela, você pausa deliberadamente. Você respira fundo, concentrando-se, e diz com calma e autoridade: vamos conversar quando pudermos fazê-lo respeitosamente. Naquele momento,
Você realiza uma mudança poderosa no próprio eixo da conversa. Não se trata mais apenas do tópico em discussão. Agora se trata das condições mínimas necessárias para que a conversa tenha algum significado ou valor real. Esse tipo de resposta, de acordo com os ensinamentos de Epicteto, é um puro reflexo do autodomínio. Ele disse que você não pode controlar o que os outros fazem ou dizem, mas sempre pode controlar o que está disposto a aceitar. E ao dizer essa frase, você deixa bem claro o que aceitará e o que não tolerará. Você não precisa gritar isso. Você não precisa se explicar demais. Você simplesmente estabelece um limite emocional e intelectual que força a outra pessoa a observar seu próprio comportamento. E muitas vezes, esse ato de autorreflexão é suficiente para fazê-la se calar. Porque quem não consegue ou não quer falar com respeito básico, perde o privilégio de falar com você. A quarta resposta poderosa é esta: prefiro não continuar esta conversa. Há momentos na vida em que continuar falando não só é inútil, como também prejudicial ao seu bem-estar. A outra pessoa não está ouvindo. Não tem vontade de entender a sua perspectiva e só quer ganhar a troca, mesmo que isso lhe custe magoá-lo, enganá-lo ou desrespeitá-lo. E é exatamente aí que esta frase se torna o seu escudo mais confiável. Prefiro não continuar esta conversa. É simples, claro e profundamente poderoso em sua finalidade. Não pede permissão a outra pessoa para encerrar a discussão. Não se justifica com longas explicações. Apenas põe fim, com calma e firmeza, à interação tóxica. Imagine que você está discutindo com alguém que insiste em provocá-lo. Cada palavra que ele diz parece estar impregnada de uma espécie de veneno emocional, e você pode sentir sua paciência se esgotando perigosamente. Em vez de explodir de raiva, que é provavelmente o que ele quer, você respira fundo, olha para ele com serenidade inabalável e diz: prefiro não continuar esta conversa. Essa frase tem um efeito quase imediato. Ela corta a dinâmica tóxica pela raiz. E o mais importante, devolve a você o controle total sobre a situação. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: escolha não ser prejudicado e não se sentirá prejudicado. Quando você conscientemente escolhe não continuar se envolvendo, está protegendo ativamente sua energia, seu foco e sua dignidade fundamental. Não se trata de desistir ou admitir a derrota. Trata-se de tomar a decisão consciente de que sua paz interior vale infinitamente mais do que ter a última palavra em uma discussão sem sentido. E quem quer que o veja fazendo isso, entenderá em algum nível que você não está evitando o conflito, você está se elevando acima dele. Essa frase é como trancar calmamente uma porta que precisa ser fechada. E às vezes, fechar essa porta é o maior ato de força que você pode realizar. A quinta e última resposta poderosa é esta: essa é a sua opinião, e eu a respeito, mas não a compartilho. É importante lembrar que nem todas as discussões são com inimigos ou adversários. Às vezes, são com amigos, colegas ou familiares que muitas vezes, com boas intenções, insistem em impor sua visão de mundo, seus conselhos ou seus julgamentos sobre você. Eles podem fazer isso por amor ou preocupação, mas, sem perceber, ultrapassam seus limites e desrespeitam sua autonomia. E é aí que você precisa de uma frase que marque claramente sua posição com respeito e gentileza, mas sem ceder seu terreno. Essa é a sua opinião, e eu a respeito, mas não a compartilho. Essa é uma resposta que não busca confrontar ou menosprezar, mas define sua posição com absoluta clareza. É como dizer: eu te entendo, eu te valorizo como pessoa, mas tenho meu próprio julgamento e minha própria opinião. Imagine que alguém próximo a você, um pai, um irmão, um amigo próximo, insiste em tentar convencê-lo de algo, uma decisão que você não quer tomar, uma crença que você não compartilha, um julgamento que você não considera justo.
Em vez de discutir ponto por ponto o que é exaustivo, ou ficar em silêncio apenas para evitar a tensão, o que é exaustivo, você pode dizer a essa pessoa com uma voz firme, porém calma: essa é a sua opinião, e eu a respeito, mas não a compartilho. O que se segue pode parecer quase mágico. A outra pessoa é efetivamente forçada a aceitar sua posição porque não há mais espaço para atacá-la. Você não está descartando o ponto de vista dela. Está simplesmente reafirmando seu próprio direito de ter um. Sêneca disse com perfeita clareza: ser escravo da opinião alheia é a pior de todas as prisões. E esta frase é a chave para escapar dessa prisão psicológica. É uma maneira elegante e poderosa de dizer: eu penso por mim mesmo e não preciso da sua aprovação para isso. Usar essa resposta frequentemente lhe concede algo que pouquíssimas pessoas alcançam: verdadeira independência emocional. E quando alguém começa a perceber que não pode pressioná-lo ou culpá-lo para que obedeça, inevitavelmente começará a respeitá-lo ainda mais. Agora você as tem. 5 respostas poderosas de origem estoica, que não apenas o defendem, mas também fortalecem fundamentalmente o seu caráter. 5 frases que, quando proferidas com serenidade, confiança e clareza cristalina, farão a outra pessoa cair em um silêncio respeitoso. Não porque você a tenha esmagado com crueldade, mas porque você se destacou com caráter, porque o respeito genuíno nunca é imposto pela força, é sempre inspirado pela força de caráter. Vamos relembrá-lo juntos mais uma vez. Não preciso levantar a voz para estar certo. A maneira como você fala diz mais sobre você do que sobre mim. Vamos conversar quando pudermos fazê-lo respeitosamente. Prefiro não continuar esta conversa. Essa é a sua opinião e eu a respeito, mas não a compartilho. Não cometa o erro de subestimar o profundo poder contido nessas frases. Ao dedicar um tempo para praticá-las, internalizá-las e integrá-las às suas interações diárias, você notará algo claramente começar a acontecer. As pessoas começarão a ouvi-lo com mais atenção e a agir com mais cautela ao seu redor. Porque você não será mais alguém fácil de manipular, provocar ou controlar. Você se tornará alguém que carrega uma presença palpável, que exerce um controle inabalável e que fala com uma voz poderosa e respeitada. Aqui na Stoic Spring, minha missão é ensinar você a pensar, a falar e a agir com a sabedoria atemporal dos grandes filósofos, para que você possa navegar pela vida com mais respeito, mais paz interior e mais força mental. Se você está pronto para transformar suas conversas e seus relacionamentos, inscreva-se neste canal agora e ative as notificações, porque o que vem a seguir foi criado para transformá-lo de dentro para fora. Eu adoraria ouvir de você. Diga-me nos comentários abaixo qual destas 5 frases você está mais animado para usar primeiro na sua vida. Mal posso esperar para ler suas respostas.